Olá, Kleber, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui com a gente no nosso podcast do RH que Transforma. E hoje eu vim fazer algumas perguntas para você, para a gente conversar um pouco sobre o seu papel na Mills. E queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você, da sua história, da sua carreira. Olá, Alice, como vai? Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É um motivo de muito orgulho a gente poder falar um pouco da Mills e enriquecer aí o debate dentro do canal que vocês criaram com bastante conteúdo tão relevante. Então, um prazer estar aqui. Espero que a gente faça uma conversa proveitosa. Bom, meu nome é Kleber, eu sou pai da Maria Clara e do Bento, sou casado com a Priscila. Estou na Mills há 8 anos. Eu sou diretor de Gente e Gestão, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, que englobam as atividades de ESG também na companhia. E sou administrador de formação e trabalho com área de recursos humanos e sustentabilidade durante toda a minha trajetória profissional. E aqui na Mills não foi diferente e tenho feito aqui o trabalho à frente dessas áreas. Que legal, bacana. E me conta um pouquinho dos seus principais desafios para executar o ESG dentro da empresa. Alice, trabalhar com pessoas, trabalhar com a temática de sustentabilidade ESG, por si só já é um desafio muito grande, né? Toda pessoa que exerce papel de liderança em organizações tem esse desafio e acho que na temática de liderar temas de ESG que estão tão fortes hoje em dia, né? Ainda mais passado aí esses períodos recentes de pandemia, onde muitas questões sociais ficaram muito expostas no mundo todo, essa interconectividade a respeito de tudo que temos, isso tem desafiado a todos nós em posições de liderança e estar à frente disso numa companhia de capital aberto, uma companhia que está completando 70 anos de existência, é um desafio bastante grande, mas que eu pessoalmente tento trabalhar com leveza, né? Trabalhar com bom humor, com leveza, com muita abertura e escuta ativa, porque eu acho que o nosso papel em trabalhar com essas temáticas envolve isso, né? Envolve, não há muito certo e errado, tem muito dilema, muito conflito, às vezes, do que é adequado para um determinado ambiente e para o outro. Então, a gente escutar, a gente dialogar, a gente interagir com as pessoas, a maneira como eu encontrei na minha carreira profissional de gerar valor para os ambientes onde eu estou, né? Especialmente nos ambientes de trabalho, onde a gente é bastante incentivado, estimulado a gerar resultados, a gerar contribuição, gerar valor para as organizações e para os clientes que a gente atende. Então, fazer isso com leveza, com bom humor e com muita escuta é a maneira que eu encontrei de me sentir bem e de impactar positivamente o máximo possível as pessoas que estão ao meu redor. Bacana. Assim que a gente vai gerando a cultura da empresa, né? A liderança também tem esse papel, né? Então, com certeza você deve ter uma liderança de bastante leveza e alegria aí na sua empresa. Eu tenho, Me eu conta. tenho, Alice. Não é sempre que a gente consegue, né? Porque as demandas do dia a dia, às vezes, né, podem, né, nos desviar dessa vocação e tudo mais, mas acho que ter a consciência e ter esse propósito de buscar isso é o que me guia. Legal. Bom, mais uma pergunta para você. Eu queria que você falasse um pouquinho como que as áreas e os profissionais de ESG podem transformar as empresas e a sociedade. Como que você acredita que é esse papel? Olha, é um desafio, hein? E boa pergunta também, porque é bastante complexo. Primeiro, acho que a gente não faz nada de impacto significativo em nenhum lugar sozinho. Então, acho que saber trabalhar em rede, saber trabalhar coletivamente, saber dialogar e encontrar os pontos de intersecção das ideias
que vão evoluir para um olhar de ESG mais completo nas organizações é um desafio muito grande e uma forma de gerar valor também dos profissionais da área, né? Acho que nós, dentro dessa área, somos muito embaixadores de uma série de assuntos, a gente coloca luz em uma série de assuntos que às vezes não estão com tanta luz ou com tanta visibilidade, e ser este porta-voz desses assuntos requer bastante habilidade de comunicação, bastante jeito de fazer isso. Alguns dos assuntos são desconhecidos, existem muitas siglas, né? Um vocabulário um pouco mais recente, mais rebuscado, então, de certa forma, um pouco elitizado até. Então, saber utilizar a linguagem adequada, a forma adequada de comunicação é um fator importante para os profissionais apoiarem a agenda de ESG nas suas organizações e, obviamente, um desafio que temos de integrar as questões de ESG ao negócio da empresa onde estamos, né? Então, esse é um desafio bastante importante para trazer muito esse olhar genuíno das ações de ESG dentro das organizações, né? Acho que é importante entender, de fato, a organização em que você está, qual é a maior vocação dela, qual é a maior aptidão dela e qual é, de fato, os itens que são materiais, os itens que são relevantes dentro da jornada ESG, para que naquela empresa seja dado o foco e a ênfase e para que naquela empresa se viva essas questões, né? Muito você falou da cultura e acho que ESG tem muito a ver com a cultura, porque quanto mais publicitário você é, ou mais marqueteiro você tenta ser em algumas questões ligadas a ESG, menor a credibilidade que você transmite. Então, é uma pauta complexa, com muita luz e sombra, né, com muitos espaços de debate, e que precisa ser trabalhado com bastante profundidade e com muita verdade, né, com um olhar de fato genuíno, né? Acho que mais do que quantidade de ações em ESG, a gente fala, eu pelo menos tento falar muito em profundidade das ações, né? De escolher as grandes prioridades e o que tem a ver com as organizações. Acho que é um grande desafio para nós profissionais da área conseguirmos gerar impacto de fato, né? E não cair naqueles dilemas mais superficiais ou agendas mais simples, né? Que já acabam gerando pouco valor, em alguns casos criando certa resistência em algumas organizações, né? E acho que ter esse olhar de entendimento do negócio, de entendimento do impacto real que o negócio da organização tem para você priorizar as suas pautas de ESG, isso é bastante significativo. Vou te dar um exemplo, sem me alongar muito na resposta, mas aqui na Mills, por exemplo, nós fizemos esse trabalho recentemente, que nós estamos chamando de jornada de sustentabilidade, olhando desde da nossa cultura, do nosso DNA como empresa, do nosso negócio. Fizemos, junto ao exercício de planejamento estratégico da companhia, uma conversa com diferentes públicos, funcionários, lideranças em geral da empresa, conselho de administração, investidores, fornecedores, justamente para a gente entender qual era, dentro da nossa jornada, o mais prioritário, né? E trazer estes itens prioritários na agenda de planejamento estratégico da companhia. Então, tentar ao máximo integrar ao negócio. Então, fazer com que isso seja, de fato, uma prioridade de toda a organização e não de um grupo de pessoas e não de um departamento específico. E sim, fazer com que isso seja vivido por toda a organização, porque na medida que a gente consegue fazer isso, as ações se tornam perenes, né? Se tornam longevas e não ficam muito dependentes de uma ou outra situação, momento ou pessoas.
Muito bacana, Kleber. Eu concordo completamente com você. A gente que trabalha com essa área, a gente vê muitas pessoas querendo surfar a onda do ESG, né? E se ela não está alinhada com a cultura e com a estratégia da empresa, ela vai ficar muito ali só nas ações pontuais ou ações para aparecer. Muito bacana. Adorei saber dessas que está já dentro do planejamento estratégico de vocês. Sim, está bem E integrado no nosso plano. muito legal, muito legal. E me fala um pouquinho quais são os projetos que vocês têm hoje em andamento. Olha, na Mills, nesse debate, nessa escolha nossa sobre o que é relevante, o que é importante, nessa conversa com os diferentes públicos da organização, nós construímos a nossa matriz de materialidade. Ela organiza 6 principais temas, que nós chamamos de temas materiais. Organizamos esses temas em temas primários e secundários, justamente para ajudar a organizar os nossos projetos e iniciativas e criar prioridades, né? Então, nós, nesses temas materiais, nós temos como temas primários iniciativas de saúde, segurança e bem-estar, outras iniciativas ligadas a desenvolvimento humano, inclusão e equidade, um terceiro item ligado à ecoeficiência operacional e soluções sustentáveis. Esses 3 primeiros são que é onde, de fato, a gente quer ser referência no nosso setor, quer se diferenciar das demais empresas e se aprofundar bastante para ter práticas únicas. Os outros 3 temas são o que nós chamamos de temas secundários, são de governança, ética e transparência, de governança, ética e transparência dentro da Mills. Outro tema é o relacionamento com a comunidade de entorno, e o 6º tema é a geração de impacto ESG na cadeia, que inclui esse nosso olhar para os clientes, fornecedores, para toda a cadeia de relacionamento da empresa. E aí, dentro dos primários, né, de segurança, de desenvolvimento humano, inclusão e equidade, de ecoeficiência, nós temos vários projetos interessantes. A começar, acho que de segurança, eu posso falar, nós somos uma empresa que aluga equipamentos, aluga plataformas elevatórias e equipamentos pesados de grande porte. Então, os nossos equipamentos levam para os clientes, principalmente, produtividade e segurança para aqueles trabalhadores que estão num empreendimento, né? Numa manutenção industrial, num centro de distribuição logístico, num comércio, numa obra. Então, nós levamos isso para os nossos clientes. Então, nós decidimos, dentro desse pilar saúde, segurança e bem-estar, ampliar o nosso impacto para os clientes, né? Então, quanto mais clientes utilizarem as nossas máquinas, os nossos serviços, mais as pessoas no ambiente de trabalho estarão seguras e protegidas. Para você ter uma ideia, uma dos nossos equipamentos, que é a plataforma para trabalho em altura, é a tecnologia mais moderna, o equipamento mais moderno que se tem no mundo para evitar acidentes em altura, que é o tipo de acidente de trabalho que mais mata no mundo. Então, as pessoas que morrem trabalhando no Brasil e no mundo, um dos principais tipos de acidentes que ocorre dentro dos ambientes de trabalho é a queda, é o trabalho em altura. Então, se mais pessoas conhecerem a nossa tecnologia, se a gente conseguir estar mais próximo dos clientes, estar mais presente e disponibilizar de maneira mais fácil, leve, positiva, essas plataformas para trabalho em altura, menos pessoas vão se machucar, menos pessoas vão se acidentar. Então, já no próprio DNA da companhia, no negócio da companhia, que é alugar equipamentos que promovam segurança e produtividade, a gente tem projetos para impactar clientes positivamente. Então, essa é uma iniciativa que está muito ligada ao negócio da empresa e que, obviamente, faz uma diferença para a sociedade, uma diferença bastante importante. No olhar de desenvolvimento humano, inclusão e equidade, nós temos iniciativas para olhar para a nossa população de colaboradores,
para que a gente tenha ambiente de trabalho saudável, seguro, adequado e que promova bons resultados. E aí, dentro deste pilar, temos muitos projetos de educação, projetos ligados à diversidade e inclusão, inclusive com metas de longo prazo para aumento de população feminina e negra na liderança da empresa, e projetos de acesso, de promover mais acesso aos nossos profissionais, para que as pessoas consigam progredir dentro da sua carreira profissional, dentro da Mills. Então, são, nesse segundo pilar, alguns dos projetos que nós temos. E num terceiro, para fechar aí os três de temas primários, o de ecoeficiência, por exemplo, nas questões climáticas, esses equipamentos são alguns ainda, em grande maioria, a combustão a diesel. Então, a gente tem mapeado o impacto ambiental que esses equipamentos trazem no seu uso e nós estamos fazendo muitos investimentos junto aos fabricantes desses equipamentos para tornar a nossa frota de máquinas, de quase mais de 10 mil equipamentos distribuídos por todo o Brasil, torná-lo com uma pegada ambiental mais leve. Então, a eletrificação de equipamentos híbridos, o mesmo movimento que a gente vê em veículos, em outras máquinas e equipamentos do uso nosso do dia a dia, a gente está trazendo para a Mills também, para fazer com que o impacto gerado no meio ambiente pelo uso desses equipamentos seja um impacto de energia de outras fontes, e não das fontes fósseis, de combustíveis, especialmente. Fora isso, uso de baterias, reuso de baterias, prolongamento da vida dos equipamentos. Quanto mais a gente for eficiente na manutenção dos equipamentos, a gente prolonga a vida desse equipamento, faz com que essa economia circular que existe no nosso setor, do cliente alugar o equipamento, devolver o equipamento, um outro cliente alugar o equipamento e ter uma boa experiência, a gente ampliando a vida útil desses equipamentos, a gente traz um impacto bastante positivo para a sociedade em termos de meio ambiente. Só para te dar alguns exemplos aí dentro dos três temas primários que nós temos na nossa matriz de materialidade. E veja que tem todos eles conexão com o nosso negócio. No primeiro, de segurança, muito ligado aos nossos equipamentos, ao serviço que a empresa faz. No de ecoeficiência também, ligado às máquinas e tal. E no de desenvolvimento humano, nós somos uma empresa de serviço. Tudo que a gente faz é feito por gente, por pessoas, nas diferentes localidades do país onde estamos. Então, trazer esse olhar para as pessoas da diversidade, da inclusão, da educação e do progresso de carreira em ambientes de trabalho inclusivo e positivos, para nós é, de fato, uma prioridade. Muito legal, muito bom. Dá para ver que está no DNA da Mills mesmo, o ESG, não é só uma pauta que está permeando, ela está ali baseando todos os projetos que vocês fazem, muito bacana. E agora, por último, estamos chegando aqui na nossa última pergunta. Eu queria que você desse alguma dica para os gestores e para as pessoas dessa área, o que a gente pode fazer, o que é a sua dica para o pessoal? Olha, a minha dica não tem muito segredo, gente. Acho que eu falei no início, essa questão da escuta, do diálogo, da conversa, mas especialmente uma orientação para a gente se aprofundar em alguns dos temas. Naquele tema que for material para a sua empresa, que for relevante, que vai gerar impacto significativo no negócio da sua organização, se aprofunde, entenda o negócio. Eu acho que durante muitos anos as áreas de recursos humanos que eu lidero e trabalho há tanto tempo, e as áreas de sustentabilidade tiveram muito distantes do negócio da empresa, tiveram muito um olhar, às vezes, quase que romântico para as suas disciplinas principais, mas que cada vez mais está sendo cobrado de nós, profissionais dessa área, esse olhar para o negócio, como que a gente ajuda a liderança da organização, como que a gente ajuda a organização a gerar resultados melhores. Então, para isso, a gente precisa estudar muito, precisa se aprofundar, precisa ter uma curiosidade
muito forte e fugir da nossa zona principal de conhecimento, né? Porque trabalhar com as leis trabalhistas ou com as regras regulatórias debaixo do braço, né, junto da gente, é uma forma de trabalhar. Mas acho que para trabalhar a temática ESG com bastante profundidade, é importante, mais do que a razão, ganhar um pouco o coração das pessoas, né? Então, conhecer o negócio é uma dica que eu dou, porque é a maneira como a gente pode ampliar a nossa capacidade de influência e, especialmente, gerar bastante valor para as organizações onde a gente estiver trabalhando. Então, acho que essa é a dica. E você, Alice, comentou do DNA da Mills. Agora, mais recentemente, nós divulgamos o nosso relatório de sustentabilidade, o primeiro relatório da história da empresa. E nessa busca pela materialidade, pelo que é relevante, pelo que é genuíno na companhia, nós encontramos, junto de parte da família dos fundadores, um documento que nós chamamos de Código-Fonte, que nós publicamos junto do relatório de sustentabilidade este código-fonte de forma inédita. Era um documento interno, mas a gente, ao ler esse documento, e ele está exatamente da maneira como foi escrito, datilografado e tal, nesse relatório, a gente fala tanto hoje de tecnologia, de modernidade, né? Mas a gente tentou mostrar para a população, para todos os leitores, todo mundo que quer ler e tem interesse sobre a Mills, entender a cultura da Mills, e mostrar que não é o que a gente está fazendo agora, não é de hoje, né? O que a gente está fazendo agora já é de muitos anos, né? Então, esse documento escrito há 30 anos atrás mostra o quão genuíno as gerações que me antecederam e antecederam as lideranças atuais da organização hoje já valorizavam o trabalho com propósito, a questão do equilíbrio econômico, social, ambiental nos resultados da organização e o quanto que é importante para a gente trabalhar e atuar em lugares harmoniosos, em lugares em que o respeito é uma regra, em que a inclusão e a diversidade, né, você pode ser quem você abertamente. Então, acho que a gente resgatou esse documento que é muito importante. A Mills começou há 70 anos atrás alugando andaimes para grandes obras. E os andaimes antes da Mills, no Brasil, eram feitos em madeira. Então, além das questões ambientais, tinha uma questão de segurança, porque as madeiras, né, iam quebrando com os trabalhadores sobre os andaimes. Então, a Mills foi uma empresa pioneira já há 70 anos de trazer esse acesso através de materiais metálicos, mais seguros e sem uso de madeira. Então, isso há 70 anos realmente está no DNA da companhia e, mais agora, recentemente, a gente está tornando um pouco mais público isso para dialogar com a sociedade, tentar, nós somos líder do setor na América Latina, então tentar influenciar o setor para um outro patamar, para um outro pensamento, para um outro espaço de reflexão associado já a todas as reflexões que nós realizamos econômicas, de desenvolvimento do setor, mas também trazer esse tema do resultado integrado. Incrível, Kleber. Vocês já faziam ESG muito antes de ter a sigla. Sim, fazíamos sem saber o que era, mas acho que essa é a riqueza, isso é legal, né? Porque acho que muito hoje tem se criticado e se olhado com bastante atenção e cuidado empresas ou iniciativas que não são tão genuínas, né? Então, a gente quis trazer esse documento histórico no nosso relatório justamente para tentar ilustrar o quão genuíno é tudo que a gente faz dentro da Mills. Muito legal. Muito bacana. Kleber, foi um prazer tê-lo aqui conosco nesse podcast. Muito bacana, muita informação que acredito que nossos ouvintes vão adorar. Agradeço muito a sua participação e espero encontrá-lo em breve. Ótimo, Alice. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pela conversa. Quem quiser conhecer mais sobre a Mills, estamos aí em todas as redes sociais. O nosso site mills.com.br tem
uma quantidade de informações bastante ampla sobre a empresa, sobre as nossas iniciativas ESG. O nosso relatório de sustentabilidade também está disponível e também todos nós da companhia estamos abertos aí para trocar ideias, fazer benchmarking, porque acho que essa agenda de ESG é um espaço de bastante colaboração entre as companhias, não há uma competição nesse espaço, então a gente se dispõe e está bastante disponível a trocar ideias. Muito obrigado, Alice.